Estamos de volta agora com a nossa aula, certo? E a nossa segunda aula de hoje, como eu já disse para vocês, é de geografia, certo? Então, vamos dar continuidade ao estudo que nós estávamos sobre a vegetação, certo? Ah, professor, nós já vimos todas as vegetações principais. Sim, já vimos, mas agora nós vamos estudar um outro elemento sobre as vegetações, certo? E este elemento que nós vamos estudar encontra-se na página 387, certo? Então vamos lá, abre o livro na página 387. Se você não conseguiu ainda abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abra ele na página 387. Agora que você está com o livro aberto, vamos para a vida animal em alguns tipos de vegetação, certo? Nessa parte aqui embaixo. Já terminamos a parte do deserto, não é mesmo? Opa! Atrapalhei aqui um pouquinho com o livro, mas não tem problema. E como vocês sabem que alguns erros eu não corto mais para vocês acharem graça, mas apesar que esse nem foi engraçado, dava para cortar, mas deixa, né? Mas vamos lá. Então, a vida animal em alguns tipos de vegetação. A vegetação do planeta varia conforme o clima, o solo, a quantidade de água, entre outros fatores, como você viu. Ela também influencia o clima, podendo torná-lo mais úmido, por exemplo. Quando há florestas, outra relação importante se dá entre vegetação e os animais. Para cada tipo de vegetação na Terra, existem tipos animais que melhor se adaptam e vivem dos recursos que nela se encontram. Então, como nós já vimos que as vegetações estão ligadas ao clima, não é verdade? E que para cada clima existe sua vegetação. Por exemplo, na região seca, na região de deserto, as cactáceas. As folhas se transformam em espinhos. Na floresta tropical, as árvores são bem altas e suas copas são grandes, certo? E aí cada um tem sua característica, certo? A partir do clima, do solo e também da quantidade de água que tem presente naquele local. E as vegetações também podem influenciar os climas, certo? Como assim? Por exemplo, a vegetação pode tornar um clima mais úmido, deixar ele com mais água, certo? Deixar ele com a maior presença de água. Como assim, professor? Por exemplo, na floresta tropical, certo? Onde tem muita mata de árvores grandes, certo? Ali ela preserva, certo? A umidade, não deixa se evaporar tão rápido. E da mesma maneira, ela também joga através da sua transpiração, certo? Quando ela libera o oxigênio na atmosfera, então também libera umidade, certo? Então, onde há florestas, há sempre mais úmido, porque ela não deixa se evaporar tão rápido, ok? E outra também relação importante, além do clima, é entre as vegetações e os animais. Já vimos cada tipo de vegetação, os maiores biomas do planeta, as maiores vegetações dos planetas, não é mesmo? Mas, para cada tipo de vegetação, existe também um tipo de animal que melhor se dá com aquela vegetação, certo? Porque alguns comem folhas e geralmente os que comem folhas são as presas dos que comem carne, os animais herbívoros e os animais carnívoros. Então, os animais herbívoros são os que se alimentam de quê? De plantas, vegetais, de folhas, certo? E os animais carnívoros são os animais que se alimentam de carne, certo? Então, tudo isso vai estar ligado a partir da vegetação, porque os animais vão se adaptar a partir da vegetação. Não só apenas para a alimentação, mas também para o seu disfarce, para ficar mais seguro, certo? E também para proteger os filhotes, certo? Então, para cada tipo de vegetação, existe um tipo de animal, certo? Que melhor se adaptou àquela vegetação. Por exemplo, os animais presentes no Nordeste não são os mesmos animais presentes na região Sul, por exemplo, certo? Os animais que estão presentes na região Norte não é o mesmo, por exemplo, no estado do Amazonas, não é o mesmo do Rio Grande do Sul. Então, a partir do clima, vai mudar, a partir das vegetações, vão mudando também um pouco, ou às vezes muito, os animais, certo?
Um exemplo que eu posso dar para vocês, aqui da nossa região, é o soldadinho do Araripe. É um passarinho que só se encontra na região de Barbalha, Juazeiro e Crato, certo? Na região do Araripe, aquela região onde tem a Chapada, que é uma serra bem grande que tem lá, certo? Então, como nós estudamos em geografia, é uma elevação bem grande de terra. Então, aquele pássaro, ele só é adaptado para viver naquela região. Se levar ele para outra região, ele não resiste, certo? Mas vamos lá continuar. Nas florestas de coníferas no hemisfério norte, vivem alces, ursos pardos, lobos, martas, linces, esquilos, raposas, entre outros. As sementes das coníferas dessas florestas também servem de alimentos para muitos tipos de ave, como o cruza-bico, de bico curvo, cujas pontas se cruzam como uma tesoura. Então o bico dele é mais ou menos assim, aí se cruza, faz assim, dessa maneira, certo? Tem um tesouro ali, mas eu não vou pegar não, certo? E com esse recurso, essa ave consegue cortar as pinhas e abrir as sementes que são frutos duros. Então quando ela faz isso com o bico, ela consegue abrir, certo? Essas frutas, essas sementes que são duras. Então, além dessa árvore que consegue cortar as sementes duras com seu bico, nós também vimos que também tem animais de grandes portes, como o alce, o urso pardo, certo? Que é adaptado a viver na região fria, certo? E que também consegue passar um tempo sem alimento por conta do inverno rígido, certo? E também tem os animais de menor porte, como os lobos, martas, linces, mas que ainda assim são bem grandes, certo? Mas ainda temos os animais de pequenos portes, como esquilos e raposas, entre outros, certo? E vocês podem ver, se você deve já ter visto um alce em algum desenho em urso, ou um alce e um urso em algum desenho, e pode ver que é um animal grande, certo? E que é muito peludo, ok? Vamos dar continuidade. Nas florestas temperadas predominam doninhas, lobos, linces, insetos variados, répteis, anfíbios. Então, já vemos que na floresta temperada já vai mudar um pouco, já apareceu os anfíbios, certo? Que não tinha nas florestas de coníferas do hemisfério norte, certo? Também tem lobos, linces, que são felinos de grande porte, certo? Como uma onça, ok? E também insetos variados. Já vimos que aqui aparecem insetos e os répteis e os anfíbios, não é mesmo? Já eles já conseguem se adaptar à vegetação e ao clima. Nas estepes, há muitos mamíferos, como coiotes, búfalos, leopardos, zebras, girafas, além de répteis, insetos, aves, como gaviões e corujas. Então já vemos que o tipo de ave é diferente, não é mesmo? E do mesmo jeito ainda temos lobos, linces, não é mesmo? Coiotes e búfalos e leopardos, certo? E animais mamíferos, certo? Certo? Que se alimentam principalmente de leite na sua infância, ok? E depois nas trundas, dando continuidade por causa do frio intenso, há espécies de animais que mudam de habitat quando chega o inverno, como o lobo, o urso polar, a coruja das neves, entre outros. Então, na trunda, nós temos a característica dos animais é que, além de eles resistir ao frio, mesmo quando é verão, mas quando chega o inverno muito rígido, eles mudam para lugares menos frios, certo? Para conseguir seu alimento. E já a característica do urso polar é o seu pelo, que é branco, certo? Que ele já se adaptou. O urso pardo, o pelo é marrom. E o urso polar, o pelo é branco, que já é uma adaptação. Os lemingues, que são pequenos roedores, no entanto, cravam buracos e túneis no gelo e ali se abrigam comendo musgos e líquens. Então, nós ainda temos os outros animais que são os lemingues, certo? E os lemingues, o que é que acontece? Eles não precisam migrar, mudar de lugar, certo? Eles cavam buracos e túneis no gelo e se alimentam ali mesmo comendo o que está embaixo, o que a neve cobriu, certo? Como os musgos, que são as pequenas plantas,
e os links, certo? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que você tenha gostado, certo? E também tenha entendido. Se você não entendeu, já sabe o que fazer, não é mesmo? Me ligar e retirar as dúvidas. Então, o exercício da página de geografia está na página 388, certo? E eu já sei que eu disse demais, mas eu preciso dizer a vocês novamente, se cuidem, tomem muito cuidado, certo? E essas foram as nossas aulas de hoje. Tchau!